Olá, companheiras, olá, companheiros. Nós estamos no nosso quarto episódio do Esquerda Web, o podcast. Hoje nós vamos discutir o tema a luta das mulheres em tempos de coronavírus. Para discutir esse tema, nós contamos com a presença aqui de Gabriel Mendes, que é o companheiro que está sempre com a gente. E hoje nós temos como convidada Rose Santos. Rose é militante do coletivo Vermelhas, militante do PSOL, da Tendência Socialismo Barbárie, e vai estar com a gente para fazer essa conversa, esse bate-bola hoje. Boa tarde, companheiros e companheiras que estão nos acompanhando. Hoje vamos fazer essa discussão sobre a situação das mulheres nessa pandemia. Vamos discutir a questão das mulheres trabalhadoras do setor da saúde também. Vamos falar muito sobre a questão da violência, que aumentou durante o período de pandemia. Enfim, vamos estar tratando aí diversos temas super importantes hoje para a classe trabalhadora em geral e principalmente para a classe trabalhadora feminina, para as mulheres precarizadas, para as mulheres que estão sofrendo mais nesse momento na periferia, para as mulheres negras e pobres. E todos estão convidados aí para acompanhar a nossa discussão. E é isso aí. Muito bem, Rose Santos. Gabriel Mendes, como você está? Olá, companheiros. Bem, estou bem. Estamos seguindo em quarentena. Muito bem. Antes de ir para o primeiro bloco, me esqueci de falar, Rose Santos também é pré-candidata a vice-prefeita do município de Santo André, aqui no ABC Paulista. Agora eu passo para o Gabriel para começar a desenvolver pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Passo para o Gabriel para ele começar a desenvolver o primeiro tema aí com a companheira. Então, companheira, bem-vinda no nosso podcast do Esquerda Web. Mais um episódio que vamos colocar temas fundamentais diante da conjuntura, afinal não podemos recuar nas nossas lutas, apesar de defender medidas como a quarentena, sabemos que isso não significa desmobilização, pelo contrário. Então, temos uma pandemia mundial que avança em vários países. Não quero focar tanto na questão dos números, em ficar preso a isso, mas uma primeira aproximação é necessária, né? Então, temos hoje uma pandemia extremamente grave, né? Com números que impressionam, né? Já ao redor do mundo, 1,6 milhão de infectados, né? Então, mais de 100 mil mortes, né? Vários países, né, que apresentam milhares e milhares de casos, né? A pandemia que iniciou na China, agora mudou seu polo, avançou para Europa, agora hoje o epicentro do avanço do Covid-19 está nos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil temos já mais de 18 mil casos, né, número que aumenta a cada dia. É até difícil a gente falar o número exato, porque sabemos que daqui a algumas horas, no dia seguinte, esse número vai mudar, né? E uma quantidade de mortos por conta do Covid que aumenta também, né? Mas, entrando nessa questão, para iniciar o nosso bate-bola, né? Temos uma questão muito importante, que são os relatos cada vez maiores, cada vez mais noticiados, da subnotificação, né? Da subnotificação do Covid, né? A gente sabe que o governo federal tem uma política abertamente de negacionismo, né? Uma política de rejeitar a pandemia, de rejeitar a doença, né? Todo um discurso a economia não pode parar, um discurso alinhado com os empresários, né, alinhado com o grande capital, e nega, né, o caráter devastador dessa doença, né, dessa pandemia, né.
Dito isso, companheira, essa questão da subnotificação entra de forma bastante importante, porque se são muito, quais medidas nós tomaríamos, né, se soubéssemos que esses números que temos, que já são assustadores, são muito maiores, provavelmente são muito maiores do que a gente tem, né? E a que serve isso, né? Essa é a primeira questão, como a gente abordar essa questão da subnotificação, a quem serve, né? Isso é bom para o negacionismo do governo, é bom para essa postura do governo de rejeitar. Qual que é a sua avaliação disso, companheiro? Bom, Gabriel, a questão da subnotificação no Brasil é um problema crônico, né? Principalmente nesse governo que usa muito a subnotificação é um problema crônico no Brasil, e esse governo que trabalha com a desinformação ou com a informação deturpada, né? Um governo que foi eleito por fake news, um governo que manobra muito bem os dados, até porque tem sob o seu controle diversos setores de estatísticas e de pesquisa, né, denuncia e demite quem fala fora da sua cartilha. Então, o problema da subnotificação, que já é crônico no nosso país, nesse momento ele ainda é mais grave, porque hoje, se nós tivéssemos realmente um levantamento sério da quantidade de contaminados atualmente, né, pelo menos um número um pouco mais seguro em relação a isso. Se a gente hoje pudesse fazer um mapeamento das regiões que estão sendo mais atingidas e das regiões que não estão sendo tão atingidas, para ter medidas de prevenção nessas regiões que não estão tão atingidas ainda. Se a gente tivesse condições de um controle, por exemplo, dos leitos que estão no setor privado, né, nas clínicas e hospitais privados, tivesse a disponibilização desses dados para poder serem utilizadas agora para uso da saúde pública. Então, a gente tem um problema de subnotificação no Brasil que é gravíssimo, que a gente tem que levantar, que a gente tem que enfrentar e denunciar, exigir que o governo apresente dados e não fique nessa política de achismo, nessa política onde as coisas não podem ser comprovadas, onde sai da cabeça do presidente de suas referências em cada ministério. O problema da notificação hoje é um problema que afeta diretamente vários setores hoje da sociedade, por exemplo, no caso das mulheres, é um problema sério, porque a gente está falando de aumento da violência de gênero durante o período de pandemia, mas a gente ainda não tem dados seguros sobre o aumento disso, né? A gente tem uma sensibilidade, saíram alguns dados recentemente, mas a gente não tem um mapeamento nacional, até mesmo a nível estadual. A gente está trabalhando com algumas denúncias e com algumas secretarias de segurança regionais. Isso dificulta bastante para nós podermos criar uma narrativa para poder enfrentar efetivamente os problemas que estão colocados hoje, né? Até para pensar política de mais investimento na saúde, ou quanto de materiais e insumos de segurança serão necessários, né? A gente sabe que já está sendo necessário nesse momento, a gente vai discutir isso um pouco mais para frente, mas se a gente tivesse um controle da notificação de mortes que estão acontecendo nesse momento, efetivamente vítimas do Covid-19, a gente já poderia pensar planos de emergência para poder evitar mais mortes e para evitar mais contaminações. Então, hoje a gente tem uma realidade em que, por exemplo, no setor de saúde, onde a maioria dos trabalhadores são mulheres, trabalhadoras da saúde, a gente tem um número hoje que 17 enfermeiras foram vítimas em todo o território nacional, vítimas do Covid-19, mas a gente tem a sensibilidade que é muito mais que isso, né? Isso é real, tem essa sensibilidade que é muito mais que isso. Isso é muito complicado a gente lidar, porque a gente fica numa realidade de achismo sem saber o que efetivamente está acontecendo, né, a nível institucional. Isso cria um problema gravíssimo para a saúde psíquica, inclusive, das pessoas, né?
Não saber hoje se você está contaminado, não saber do que o seu ente querido realmente faleceu, se foi pelo Covid-19, se foi por uma simples pneumonia, é um problema de falsificação, de falta de documentação. O Estado tem que garantir a notificação correta e científica dos acontecimentos que estão colocados na sociedade. Então, é importante que esse fato da subnotificação seja tratado como um problema de saúde pública e um problema de transparência dos dados que são divulgados para a população. Muito bem, a gente sabe que a pandemia do coronavírus em todo o mundo vai atingir principalmente os setores, a classe trabalhadora, os setores oprimidos. A gente, aos poucos, os dados vão sendo trazidos para a tona e o desdobramento da pandemia vai demonstrando que, ao contrário do que se disse inicialmente, que essa pandemia, que essa doença, que o novo coronavírus atingiria igualmente a todos, nós estamos vendo dados diferentes. Por exemplo, em Nova York, 75% dos casos são casos de homens e mulheres negras. No Brasil, a gente sabe também que a desigualdade vai se demonstrando cada vez mais, né? As pessoas que moram nas comunidades, nas favelas, são as pessoas que são mais suscetíveis ao contágio e às mortes, né? Nós temos aí quase metade da população que não tem acesso à água encanada. Nós temos aí também o alto índice da população que mora nas periferias, que já tem, por conta das condições de existência, 45%, tem um dado nesse sentido que demonstra que são pessoas que já têm alguma doença pré-existente. Né? E, por enquanto, os dados em relação às mulheres também estão surgindo. Né? Não temos muitos ainda, mas a gente sabe que aumentou barbaramente o número da violência doméstica. Né? No Rio de Janeiro, há um dado que teve um aumento de 50% da violência doméstica contra as mulheres. O Rio de Janeiro, felizmente, conta, estava até falando numa live, que os companheiros abriram espaço para o nosso coletivo, a gente tem um problema complexo em São Paulo, que é a dificuldade de acesso aos dados e a falta de confiança aos dados que são divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. O Rio de Janeiro, felizmente, tem uma situação um pouco melhor que a nossa aqui, onde os dados são disponibilizados muito rapidamente, e tem companheiras de lá, os coletivos e os órgãos mais sérios, não ligados ao governo, têm acordo com os dados que são divulgados pela prefeitura. Então, no Rio, hoje, por exemplo, está tendo, não foram fechadas as delegacias, para começar, não foram fechadas as delegacias, pelo menos a informação que a gente tem, obviamente que tem, né, as companheiras que estão aí na periferia têm a sua realidade local, mas a informação que a gente tem é que as delegacias não foram fechadas e que está tendo a patrulha da Maria da Penha, foi redobrada, inclusive a patrulha da Maria da Penha, mas em São Paulo a realidade é um pouco diferente. São Paulo tem a maior economia do Brasil, imagina como que deve estar aí em outros municípios, né, no interior do Brasil. Uma situação muito grave hoje está colocada para as mulheres que não têm para onde ir nesse momento. Então, vamos lá, Rose, mais um bloco do nosso podcast. Gostaria de colocar, como já abordou no nosso primeiro bloco, a questão das trabalhadoras, em especial, né, uma porcentagem enorme das trabalhadoras e dos setores mais precarizados é composta por mulheres, né? Isso já iniciamos, né? Já foi abordado, mas vamos avançar, né? Então, como, né, vamos fazer essa discussão? Porque a partir da defesa que fazemos da quarentena, das medidas de isolamento social, né, temos também um número enorme de trabalhadores que continuam, né, setores considerados essenciais e que continuam e vão continuar combatendo essa pandemia, né, além de outros setores que
questionamos se são essenciais, né? Na verdade, muitos não são, mas os patrões insistem em manter o funcionamento, como vários setores do telemarketing, por exemplo, né? E muitos patrões forçando, inclusive, a volta ao trabalho. Temos relatos que vão nesse sentido, né? Então, primeiro, né, acho importante avançar nessa questão, né, do trabalho, do precarizado, né, das trabalhadoras, da saúde, né, como agir nesse sentido. E outra questão importante é a questão da violência, né? Violência de gênero, como o Antônio já começou a colocar, o aumento dos índices da violência de gênero, né? Há uma tentativa de associar simplesmente com a quarentena, né? Justificar a violência de gênero como associada à quarentena, as famílias estarem em casa, né, os casais estarem em casa, mas me parece uma justificativa, uma explicação um tanto simplista, né? Acho que tem mais questões aí que colocamos, além da simples aglomeração de casais no mesmo lugar, né? Não apenas isso, né? Então, passo a bola e minhas perguntas vão nesse sentido. Então, eu acho que são declarações que não só são simplistas, mas como reitera o machismo estrutural na nossa sociedade, né? Dizer que a violência aumenta porque os homens estão mais tempo dentro de casa, sem trabalhar, e que isso causa um estresse emocional, e isso leva à violência, novamente justificar a violência de gênero, é justificar a violência contra a mulher, que esse governo está cansado de fazer, né? Eu vi uma declaração, não me acordo quem foi o sujeito que falou isso, que disse que os homens não aguentavam ficar em casa com as mulheres sem terem ido ao salão de beleza, etc., né? Novamente, revitimizando as mulheres. Então, como a gente vem denunciando, esse governo não tem medidas, né, para enfrentar a questão da violência de gênero, de opressões do nosso país, como no seu discurso ele aprofunda, né, e deseduca a sociedade brasileira, que poderia estar muito mais avançada em diversos temas de gênero, e não está, né. Então, esse é um problema que nós, no interior do movimento, ainda temos que lidar, né, temos que lidar com a violência objetiva das companheiras, a violência que elas sofrem, e temos que lutar com o discurso violento, né? Esse é um fato também. Mas eu acho importante também a gente não ficar só no discurso narrativo e ir exatamente para uma exigência de políticas públicas, né? A questão da violência no Brasil não é uma novidade, né? Não tá, é espantoso que, inclusive, num momento como esse, aumente-se, né, isso é espantoso, e por isso nós estamos nessa campanha, nosso coletivo, e outras companheiras também independentes, e outros setores também, porque não podemos aceitar que as mulheres, agora, nesse momento, estejam numa situação de dupla vulnerabilidade. Mas a violência é um problema estrutural no nosso país contra as mulheres, né, um problema que vem de anos, e desde a construção do nosso país, desde o processo de exploratória e de colonização do nosso país, esse país, infelizmente, foi fundado na base da violência e da violação sexual. Isso é um fato que tem que ser encarado e que tem que ser muito bem tratado e criar políticas para que isso seja realmente superado, né, campanhas publicitárias também, educação sexual nas escolas, né, educação de gênero e sexual, né, a luta por um Estado laico também seria bastante importante para combater esse tipo de ideologia, né, ideologia machista, patriarcal, que é tão imperante no nosso país e traduzida, inclusive, pelos nossos governantes, né, e aí vem do governo, vai para a base, e está tudo certo, e está legitimado, né, infelizmente. Em relação à violência, a gente precisa dedicar um papel importante na luta das mulheres hoje no Brasil, porque desde quando esse governo foi eleito, a gente vem de seguidos crescimentos da violência, né? O ano passado e o ano retrasado foi um ano
de bastante crescimento da violência contra a mulher, aumento dos feminicídios, aumento da violência contra as companheiras trans. Foi uma coisa brutal que aconteceu no nosso país, a violência contra a companheira que foi assassinada e foi arrancado o próprio coração, uma companheira trans no interior de São Paulo. Chocou, a mim particularmente chocou muito, imagino que a comunidade trans deve ter chocado imensamente também. A questão da violência nesse governo, ela tem que ser colocada de maneira central. O movimento feminista, obviamente, tem várias demandas, várias pautas, mas hoje a gente precisa estar viva para lutar. E o ano passado começou a levantar um pouco mais essa discussão sobre a questão dos feminicídios, inclusive no Natal e Ano Novo, onde houve um crescimento durante as festas familiares, né, mulheres foram assassinadas em plena ceia de Natal. E hoje, e esse ano, no 8 de março, antes do 8 de março, houve uma articulação no movimento para poder organizar o 8 de março, e as Vermelhas foi com uma proposta de manter o eixo contra a violência para o 8 de março também, porque era um eixo que unificava todo aquele setor que levantou no Ele Não, foi um movimento, enfim, que foi extremamente importante de enfrentamento ao governo, um movimento que não possibilitou a ascensão do governo Bolsonaro já no primeiro turno. Então, a gente entendia que era importante um movimento que pautasse a questão da violência centralmente e contra o governo, obviamente. E esse foi todo um debate que foi dado durante várias semanas no interior da articulação e, infelizmente, foi um debate vencido. Né? O ato foi um ato grande, foi um ato vitorioso, mas hoje, no interior do movimento, a gente precisa ser concreto. Né? Hoje, as mulheres estão morrendo no nosso país. Tanto é prova disso que hoje tem mulheres sofrendo violência durante a própria pandemia. Né? Aqui, no caso, no estado de São Paulo, a gente não tem os dados tão fechados, como o Antônio colocou aqui, como é o caso do Rio de Janeiro, mas a gente tem um dado que houve 70 medidas protetivas que foram descumpridas, né, assim, 70 que foram descumpridas e que foram noticiadas e que a polícia tomou alguma medida contra. Pensa-se quais não chegou ainda ao conhecimento do poder público. Então, isso não precisa de ser muito, né, para poder linkar uma coisa a outra, que a violência aumentou, assim, né? A violência aumentou. E a situação das mulheres hoje é muito dramática, porque está dentro de casa hoje, um homem violento, um sociopata, né, e esse homem, tendo certeza que essa mulher não pode sair da sua casa, não pode ir para outro lugar, é uma situação brutal de violência física, emocional, psíquica, e é contra isso que a gente tem que lutar, nesse momento, mesmo no período de isolamento. Por isso, a gente precisa pensar medidas, né, para poder enfrentar esse problema da violência, especificamente nesse momento, e depois também a gente tem que discutir qual que é a situação das mulheres trabalhadoras hoje no nosso país. Né, porque as mulheres trabalhadoras hoje, principalmente as periféricas e as negras, estão numa situação de precarização muito maior do que anteriormente. Porque se anteriormente as mulheres estavam numa situação de precarização, ganhando menos, em trabalhos insalubres, imagina o que significa isso em meio a um período de contágio que significa essa pandemia. Eu acho que a gente tem que discutir essas duas coisas juntas, e denunciando o governo e estar pensando de maneira coletiva o que pode ser feito nesse momento a nível de organização do movimento feminista hoje ainda. Porque a gente entende que o movimento, se o machismo não está de quarentena, o feminismo não pode estar. Então, queria insistir um pouco ainda nesse tema da luta de classe, do papel das mulheres. A gente sabe que há uma década, praticamente, o movimento das mulheres ganhou destaque em todo o mundo. As mulheres, a juventude, os negros têm protagonizado as principais lutas. Mais recentemente, nós temos aqui a rebelião popular no Chile, que as mulheres tiveram um papel importante. Na Argentina, o movimento das mulheres pela legalização do aborto. No Brasil, a Rose já citou esse tema, quão importante foi a luta das mulheres para fazer um contrapeso, para que Bolsonaro não ganhasse de cara no primeiro turno, para fazer essa onda
democrática, mas assim, nós temos vários exemplos aí que a luta das mulheres, movimentos feministas, as mulheres, as jovens companheiras, as novas gerações de mulheres têm tido um papel de protagonismo mesmo na luta de classes. Eu queria discutir hoje um pouco como que está essa situação nesse momento de isolamento social, que quase metade da população está em alguma forma de isolamento, mas nós sabemos que as mulheres, mesmo assim, estão e vão cumprir um papel muito importante durante o isolamento e no momento posterior. Sim, sem dúvida, Antônia. A gente entra numa etapa dessa nova onda feminista, né? Essa nova geração de lutadoras, como você falou, e a nível global a gente tem um processo de feminização das lutas, né? Companheiras que têm se mobilizado não só pela temática de gênero, que foi esse boom que você falou, as companheiras da Argentina, as companheiras do Chile, as polonesas, as indianas, as americanas com o movimento Me Too, as polonesas fizeram uma manifestação que conseguiram manter o aborto legal, livre e gratuito na Polônia, as francesas também contra a Previdência, a reforma da Previdência do Macron. Então, assim, você tem um processo de feminização das lutas hoje no Brasil. Infelizmente, nós somos feministas socialistas e nós acreditamos muito na importância da classe trabalhadora, né, no processo, a classe trabalhadora de conjunto, composta por homens e mulheres, né, mas, infelizmente, esse não foi um setor decisivo que saiu às ruas no último período, mas sim saíram as mulheres. E muitas saíram, em algumas regiões, em condições muito adversas, né? A gente teve, por exemplo, um golpe de Estado na Bolívia, onde as mulheres foram muito importantes, né? Muito importantes na resistência. A gente teve a rebelião no Chile, onde as mulheres também tiveram um papel fundamental, inclusive foi o que garantiu algumas políticas para as mulheres nesse momento de pandemia, porque a gente sabe que, a gente como feministas lutadoras, a gente sabe que quando as mulheres avançam, o Estado, ele demora um pouco mais para retroagir, para tirar direito, então isso é fundamental, a gente tem bastante claro para entender que é importante lutar, que é importante se organizar, que é importante colar com as outras companheiras e ganhar as ruas, isso é fundamental. Então, assim, esse processo de feminização das lutas é um processo que a gente vê que não é um processo que vai voltar atrás tão cedo. É um processo que é crescente, e mais que isso, trazendo aqui para a gente, a nossa avaliação do coletivo é que as mulheres no Brasil sentiram esse impacto, né? Infelizmente, ainda as direções do feminismo no Brasil, optadas por algumas direções de aparatos burocráticos, ainda não se deram conta desse potencial. Mas, por exemplo, tem se aproximado da gente, das vermelhas, companheiras jovens, 16, 17, 19 anos, companheiras mais velhas também, obviamente, lutadoras, mas companheiras cada vez mais jovens. Então, esse fenômeno chegou no Brasil, né? O movimento, ele não trouxe também essa necessidade, né? O movimento, ele não surge meio que depois desses levantes que teve, principalmente na Argentina. Então, é importante hoje a gente pensar o movimento feminista que ele está em ascensão, né? O que falta hoje realmente é uma direção do movimento. O que falta realmente é uma organização, pensar em pautas menos abstratas, pautas que realmente dialoguem com a maioria das mulheres, com os problemas específicos das mulheres, enfrente o governo, né? Não pode o governo tirar cada hora um retrocesso da cartola e não ter uma resposta nas ruas. Isso é fundamental, ter resposta nas ruas por parte das mulheres. Então, esse processo de feminização das lutas, ele vai continuar. E nesse sentido, é importante a gente discutir um pouco sobre a questão da classe trabalhadora feminina também, né? E a gente, quando discute a violência, a gente não pode esquecer que essas mulheres são cidadãs, né? Não são coitadinhas, vítimas, né? Que o Estado tem que dar, pelo amor de Deus, um benefício para elas. Não, são cidadãs, são seres humanos, né? A gente até fala que o feminismo é a ideia absurda de que as mulheres são seres humanos, né, com direito, com subjetividades, com sonhos, com planos, né,
Então, a classe trabalhadora feminina, ela, nesse momento de pandemia, ela também está sofrendo alguns problemas específicos que não estão sendo abordados nas políticas públicas pensadas para esse momento. Se a gente pensar as políticas públicas criadas na região durante o período de pandemia, por exemplo, o Uruguai está tendo políticas específicas para as mulheres nesse período de pandemia. Chile, né, fruto, isso que eu acabei de falar, fruto da resistência dessas mulheres também. A Argentina está tendo políticas próprias, inclusive de financeiras, inclusive para as mulheres desempregadas, né, para romper esse cordão da dependência financeira que alimenta tanto também a violência machista patriarcal, que é o domínio, né, o poder, né. E no Brasil nada, né? No Brasil a gente não vê nenhuma política, pelo contrário, né? Você vê hoje, por exemplo, 70% da população da área da saúde é composta por mulheres. Né? Então, as mulheres estão de frente combatendo o Covid-19. Né? São mulheres que são mães, são mulheres que têm em casa pessoas em situação de risco, e aí, agravando essa situação dessas companheiras, tem a situação do próprio abandono da saúde pública, né? Porque são mulheres que estão trabalhando sem insumos, que são chamadas EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual, e, enfim, é um problema que atinge massivamente o nosso país hoje. Hoje a gente tem um número absurdo de companheiras da área da enfermagem, técnico de enfermagem, que estão doentes, né? Muitas vítimas estão sofrendo, isso que o Gabriel falou inicialmente, com o problema da subnotificação, né? Não se sabe, tem uma companheira que não tem o COFEN, que é a Confederação Federal dos Enfermeiros, soltou uma nota de alerta sobre a situação das enfermeiras, né? Falando da questão da enfermagem, mas principalmente a questão das enfermeiras recentemente. Tem essa nota na internet, podem acompanhar, e que nessa nota, inclusive, relata o caso de uma enfermeira, que deram o nome fictício de Amanda, em que ela atendeu 17 pacientes que ela tinha certeza, visivelmente, estavam contaminados com o vírus. Então, vamos indo para a nossa última parte do programa de hoje, pegando mais a questão programática e política. Nós estamos numa situação onde o governo Bolsonaro, essa semana, se demonstrou enfraquecido, ele foi impedido praticamente de demitir o ministro da Saúde, Mandetta. Houve todo um ensaio de demissão desse ministro, porque é um ministro que está mais ou menos aí dentro, obviamente que é um político burguês, que está muito, muito aquém das nossas necessidades, mas é um cara que vem colocando o isolamento social como uma necessidade. Depois da discussão com o Bolsonaro, flexibilizou, mas de qualquer maneira, Bolsonaro teve que engolir esse ministro. Bolsonaro também sofreu uma derrota no STF, que deixa claro que são os estados e municípios que legislam, decretam e estabelecem normas em relação ao tema do isolamento local. Então, assim, o governo Bolsonaro, a gente tem discutido que dentro dele tem dois governos. Um governo que tem sido aí um dos chefes militares, com alguns outros setores, e o próprio Bolsonaro, que é o negacionismo, que é o darwinismo social, que se enfraqueceu relativamente essa semana, mas segue atacando, né? É um governo que segue hoje mesmo. Hoje, saiu às ruas, foi abraçar o português da padaria lá em Brasília, tirar foto. É um governo que segue dizendo que isolamento social é uma bobagem, agora está com essa questão da cloroquina, dessa medicação que não tem teste, não comprova a sua eficácia. Então, assim, é um governo que teve a sua caneta falhando durante a semana, porém sofreu algumas derrotas, porém é um governo que segue muito, muito perigoso para a classe trabalhadora, para os explorados, para as mulheres. Sim, Antônio, o governo ele é feito de idas e vindas, solta vários balões de ensaio, né? Primeiro ameaçou demitir o ministro, depois recuou, ficou as
semana inteira falando que ia demitir, não sei o quê, e a gente tem aí também aliados do governo que passam uma imagem, que atualmente está passando uma imagem positiva para a população, né? Porque esse governo é tão nefasto que aquele que demonstra um pouquinho mais de seriedade acaba aparecendo sendo o herói, sendo alguém importante. Isso é uma tarefa nossa da esquerda, dizer que realmente esse governo de conjunto, né, com todos os seus aliados, não serve para a classe trabalhadora, não serve para as mulheres, não serve para os oprimidos. Em relação ao governo, as medidas que o governo vem tomando, a gente precisa reagir de alguma maneira. Eu acho que medidas pontuais são importantes e medidas emergenciais são importantes, principalmente aí na questão das mulheres. Por exemplo, para ser mais concreto, hoje passa por uma exigência de mais insumos, né, de segurança para as trabalhadoras e trabalhadores da área da saúde, que estão adoecendo, e são os verdadeiros heróis hoje na nossa sociedade. Os verdadeiros heróis são esses hoje, e não o governo, e não o ministro da Saúde, né? Que o governo disponibilize o mais rápido possível, com um porte, que comece a produzir, que ative alguma ponta de insumos, né, dos EPI, dos chamados EPIs aí, de proteção individual para essa massa trabalhadora, porque exigir hoje, que além de trabalhar, arrisca a sua própria vida, é desumano, né, isso tem que ter, a gente tem que ter um acordo social, um pacto social que isso é desumano. Então, passa por isso, exigir insumos, exigir medidas de proteção e prevenção de violência contra as mulheres que hoje estão em confinamento, estão isoladas socialmente. Então, aqui no caso de São Paulo, reabertura imediata de todas as delegacias da mulher, com plantão 24 horas, como sempre foi, porque a gente está vendo aí que o machismo não entrou em quarentena, então, a qualquer momento, as mulheres necessitam de auxílio e acompanhamento do poder público. Então, é um absurdo que, nesse momento, o poder público restrinja, né, esse tipo de atendimento às mulheres. Então, a reabertura imediata de todas as delegacias da mulher, reabertura das casas de apoio e acolhimento que foram fechadas, inclusive aqui no estado de São Paulo, para poder estar afastando esses agressores das mulheres, né, efetivamente, né, continuar os processos de medidas protetivas que estão acontecendo no país, porque estão paralisados os processos, não está tendo andamento os processos, um apoio maior, né, para essas mulheres que estão nesse momento em casa com seus filhos, né, sem a ajuda dos pais, né, das crianças, né, e das companheiras que estão trabalhando nesse momento, uma sensibilidade maior, né, da situação que a mulher está trabalhando hoje. Viralizou uma foto recentemente de um enfermeiro italiano sofrendo em relação à situação na Itália. Imagina uma mulher enfermeira trabalhando, né, com a dúvida se está contaminada ou não, indo todo dia para suas casas, tendo a possibilidade de contaminar seu filho, né? Então, essa é uma situação muito dramática, que tem que ser pensada nesse momento. Então, reabertura imediata e apoio específico a essas mulheres, como vem fazendo outros países. Eu acho que as mulheres hoje não estão pedindo demais, nós não estamos pedindo muito, estamos pedindo o básico, né? Porque outros países têm tomado medidas. A gente também pensa que é importante a ocupação de via institucional de hotéis e pensões, hoje, em algumas regiões, para poder estar colocando essas companheiras, que não podem estar convivendo hoje com a violência dentro de casa, e uma política mais global, que a gente acha fundamental, está discutindo no interior do movimento, está sendo pensada democraticamente pelas mulheres, porque os planos de segurança que a gente tem notícia hoje no Brasil não foi discutido com as mulheres, então ninguém sabe, ninguém viu. Então a gente faz uma exigência por parte do nosso coletivo, nós estamos levantando a bandeira de um protocolo nacional de segurança de gênero que atenda exclusivamente e especificamente a questão da violência de gênero, prevenção e repressão à violência de gênero no Brasil hoje. A Lei Maria da Penha está mais que provada que é insuficiente, porque é uma medida protetiva que não funciona, um telefone que não funciona, as mulheres são
duplamente violentadas na hora de fazer a denúncia. Então, é fundamental a criação de um protocolo que seja discutido no interior do movimento e que seja um plano nacional de combate e prevenção à violência. Esse é um plano que nós não temos todas as saídas ainda, mas que tem que ser pensado e tem que ser discutido. Deixo aqui o espaço aberto para as companheiras que quiserem acompanhar e saber um pouco mais como que está a nossa discussão em torno do protocolo, para nos procurar, entrar em contato com os nossos canais. Estamos analisando protocolos de outros países, né, para poder fazer uma denúncia mais contundente à questão da violência de gênero hoje no nosso país. É inadmissível que a gente siga tão atrasado, né, nessa temática em relação a outros países, inclusive países aqui tão perto da gente. E outra coisa também que é fundamental a gente pensar nesse momento, que é fora Bolsonaro, é fundamental, está mais do que provado, que são incompatíveis, né, que existem duas crises hoje no Brasil. Hoje existe a crise do coronavírus e tem a crise do governo. E, infelizmente, a gente não pode dar conta das duas coisas. Então, por isso, a gente tem que pensar e lutar por uma saída global dessa crise hoje, e essa saída hoje passa pelo fora Bolsonaro, uma Assembleia Constituinte, por eleições gerais. Hoje, no nosso país, a gente sabe que essa eleição foi fraudada, né, que essa eleição teve vários problemas, várias manipulações por trás dela, e que nós não vamos aceitar um governo desse caráter, né? Nós, mulheres, principalmente, um governo misógino, sexista, que nós não podemos aceitar mais no poder, por isso é fora Bolsonaro, eleições livres e gerais e soberanas hoje no nosso país. O Gabriel, né, quando ele está dizendo o PT, de quinta-feira, na nossa reunião, junto com o Lula, disse que não é o momento de lutar pelo fora Bolsonaro, e se bem que o Lula é contraditório, uma hora, no começo da semana, ele falou que com o Bolsonaro não dava, agora não é momento de lutar contra o Bolsonaro, porque estamos em quarentena, porque ainda a maior parte da população, segundo dados do Datafolha, 54%, disse que é contra a renúncia de Bolsonaro. Então o PT segue Lula e o PT, o Lula sendo ainda a principal referência para os trabalhadores. Também, por outro lado, você tem o PSOL, que defende o fora Bolsonaro, mas ainda suas principais lideranças não hierarquizam isso, né? A Frente Povo Sem Medo e a Frente Brasil Popular fizeram um documento exigindo a denúncia, e você tem dentro do PSOL 3 deputados que estão fazendo a campanha pelo impeachment, né? Então nós estamos nessa situação. A gente tem discutido nossa corrente, socialismo ou barbárie, que é a tendência do PSOL, que não dá para fazer a luta por um plano emergencial para as mulheres, para os oprimidos, para os trabalhadores, com o Bolsonaro. Porque até agora o Bolsonaro, a única política que se deu foi por uma grande pressão que essa contribuição de R$600 e R$1.200 para as mulheres, só por 3 meses, é extremamente insuficiente, né? Então, assim, vemos que a luta por um plano dos trabalhadores, das mulheres, para enfrentar o coronavírus, é conatural, não dá para separar da luta contra Bolsonaro, pelo seu impeachment, pela sua renúncia, e por uma saída dos trabalhadores, que o povo decida qual que é a alternativa. Com certeza, com certeza. Pegando um pouquinho o gancho do que o Gabriel falou, eu acho que hoje a gente está cada vez mais entendendo o caráter do que foi o governo anterior, né? O governo anterior, ele faz parte dessa crise que o nosso país chegou hoje, né? Ele faz parte, né? O governo Lula capitulou em muitas coisas, o governo Dilma também capitulou em muitas coisas, o governo Dilma capitulou imensamente sobre a temática de mulheres, inclusive, né? Isso a gente precisa ser concreto e falar isso de maneira muito tranquila, porque é político isso. Em política a gente fala de maneira, assim, real, cara a cara. Então, assim, a gente não tem que depositar nenhuma confiança nesses setores. Óbvio que cada exigência, como o Antônio está colocando, a gente tem que exigir, porque é um setor hoje que dirige parte da classe trabalhadora, que tem sindicatos. Por exemplo, as mulheres petistas hoje, a maioria que dirige o movimento feminista no Brasil, através da Marcha Mundial das Mulheres, das Margaridas, também, das mulheres do MST. Então, assim, obviamente, a gente tem que fazer exigências, continuar fazendo exigências nessa direção, mas tendo claro que das suas limitações. Então, da mesma maneira que a gente não confia nesse setor, a gente tem que ter muita confiança na sociedade civil.
Porque a sociedade civil é quem hoje está sofrendo, está sendo flagelada por esse governo. E a sociedade civil é quem tem condições de realmente de se levantar e reagir. Então, é na sociedade civil hoje que a gente tem que concentrar as nossas energias, é na sociedade civil, é com a sociedade civil que a gente tem que discutir hoje. Exigir as lideranças é fundamental. Por exemplo, eu comecei, para ser mais concreta, comecei falando aqui da situação das trabalhadoras da área da saúde. É lamentável que a Confederação Nacional da categoria solte apenas uma nota e nenhuma política concreta para esse setor. É lamentável o caminho que tomou as direções sindicais no último período, inclusive com a reforma da Previdência passando sem nenhuma resistência, né? É lamentável que a cada dia mais se aumente o número de feminicídios e de violência contra a mulher, e principalmente nesse momento, e não haja uma nota, uma discussão das companheiras que hoje dirigem o movimento feminista no Brasil. Então, assim, está colocado para nós, que somos revolucionários, para nós que estamos na base, somos efetivamente de esquerda, que eu me reivindico de esquerda, e é importante a gente discutir aí o feminismo com recorte socialista, é importante que a gente siga fazendo essa discussão, siga exigindo esses setores, e com o mote central de que não dá para conciliar a crise e o Bolsonaro. Não dá. Isso está mais que claro para a sociedade civil que não dá. Não dá para a gente falar em quarentena, quando a gente vê muita gente trabalhando. Onde a gente vê gente morrendo, entendeu? Onde a gente vê trabalhadores da saúde de peito aberto, sem nenhuma proteção, trabalhando. Não dá para a gente falar, como o ministro quer colocar agora, que flexibilizou a quarentena, falar que está fazendo alguma coisa quando não está sendo feito, efetivamente. O Brasil está enfrentando muito aquém o problema que está colocado hoje. E isso é responsabilidade do governo. Então, a gente precisa realmente derrubar esse governo. Seja por impeachment, como alguns setores do PSOL já entregaram o pedido. Então, a gente precisa pensar com os setores, com a companheira Sâmia, com os companheiros que mandaram esse pedido via institucional, e se acelere esse processo, e acelere o processo de impeachment. E os setores que estão defendendo o fora Bolsonaro, que façam uma exigência real e contundente com as centrais sindicais. As centrais sindicais atuem. Foi colocado um companheiro semana passada aqui, que poderia ser feito, por exemplo, uma carreata de esquerda, uma carreata das centrais sindicais, com carros de som na rua, chamando a população para ser cada vez mais contra esse governo. O aumento dos panelaços tem refletido isso. Então, assim, as pessoas estão dentro de casa, mas as pessoas não estão paralisadas. As pessoas estão sentindo, e as pessoas são, hoje, fora Bolsonaro. Eles já entenderam que esse governo é inimigo dos trabalhadores, é inimigo das trabalhadoras, é inimigo do povo pobre. Muito bem, estamos indo para o encerramento do nosso quarto podcast. Quarto episódio do nosso podcast. Gostaria de que Gabriel Mendes e Rose Santos fizessem as últimas considerações. Muito obrigado, companheiros, companheiras. Vamos para o final de mais um episódio do nosso Esquerdo Web, o podcast. Continuem nos acompanhando, nos sigam lá nas redes sociais, nos canais do YouTube, no Instagram, do Esquerdo Web, e em breve viremos com novidades. Um abraço a todos e todas. Eu também queria agradecer muito o espaço que os companheiros cederam aqui para a gente, dizer que estamos juntos nessa luta e a gente vai enfrentar no próximo período. Eu queria deixar um recadinho que algumas companheiras me pediram, que é uma ação que a gente vai fazer, que eu quero deixar aberto aqui, convidar algumas companheiras, quem quiser estar participando, entrar em contato conosco. A gente vai fazer uma ação na próxima semana de intervenção nas páginas de todo o governo, principalmente da família presidencial e da ministra Fajuta Damares. Então, a gente vai fazer uma ação conjunta, simultânea, né, de uma gangue, aí, uma espécie de gangue feminista, para estar indo nesses perfis
pautando as nossas demandas, falando da questão da violência, falando da ausência de políticas públicas nesse momento. Então, está convidada as companheiras para estar entrando em contato com a gente vai criar perfis específicos aí, em pensar algumas políticas específicas para ficar mais fácil administrar essa ação pelas redes sociais. Então, a gente está no front para enfrentar esse momento da pandemia. Venha discutir com a gente, temos muitas coisas para pensar durante esse período de pandemia, ver como está enfrentando e como está acompanhando as companheiras nesse momento. Muito bem, companheiros. O Esquerda Web, o podcast, é um espaço dos trabalhadores, das mulheres, dos negros, da juventude. Fechamos mais um episódio. Um abraço, até semana que vem.